E na lei brasileira é previsto que o sacerdote ele tenha então a formação exigida. No caso do padre, ele precisa ter a liberação do seu superior, da congregação a qual ele pertence, ou do seu bispo, do bispo da diocese a qual ele pertence, para que ele precisa ter essa liberação para ir para o serviço militar. E tendo feito essa liberação, ele precisa ter no mínimo 3 anos como padre formado e trabalhando e atuando como padre formado. No mínimo 3 anos, não de formação, no mínimo 3 anos como padre. Tá? Então essa formação já é anterior. Eu me formei com uma média de 12 anos. Eu estudei 12 anos em média até que eu me tornasse padre. Então, na realidade, quando eu recebi o convite para me tornar capelão, essa era a coisa mais inusitada, é que eu desconhecia... O senhor não vai querer fazer o desenho mesmo? Não, obrigado. Tá. Eu desconhecia do serviço militar, eu recebi o convite para prestar o concurso para a capelania, né, para a capelania da Polícia Militar. Eu cheguei a fazer também o concurso do Exército também. E como eu já morava em Santa Catarina, conhecendo o Estado, eu decidi por fazer da Polícia Militar e pelas necessidades também que o capelão apresentava na época. Né? Pra vocês terem uma ideia, é difícil que um superior ou que um bispo libere um padre, depois de tantos anos de formação, até pela escassez de padre, para que ele sirva o serviço militar. Então, aqui foi um dos casos, né? Eram poucos padres que previram esse serviço. Mas a coisa mais inusitada antes de chegar na capelania é que para nós padres é muito comum a ideia da igreja reunida. Da igreja, por exemplo, templo construído e da igreja reunida. Ou seja, nós temos horários fixos e prontamente nós chegamos lá, os nossos fiéis estão ali para a celebração. E essa é a grande realidade que se apresenta depois, é isso, que dentro dos quartéis, principalmente nos quartéis militares, em que há escalas de serviço, e de que o nosso militar ele precisa estar na rua em atividades operacionais, e essa dinâmica, até que caísse a chave para nós de que não era a mesma dinâmica, mas de que a gente precisa ir atrás dos policiais militares, nós precisamos ir, por exemplo, nas trocas de serviços dele, quando tem reuniões de instrução para que a gente não tire esse policial das suas atividades operacionais. Isso leva um tempo até que a gente se adapte a essa realidade, tá? De que não é uma igreja reunida, tá? Mas que a gente precisa, é uma igreja que o capelão precisa ir em busca e estar à disposição, e com um público menor. Por exemplo, eu lembro que logo que eu cheguei na Polícia Militar, quando eu trabalhava na segunda região, tinha um comandante que ele participava das missas dentro da sala da banda, de ensaio da banda da Polícia Militar, e que no começo nós íamos, em média, 3 pessoas na missa, contando o meu comandante, a esposa dele e mais alguns ali da sessão. Então é uma realidade totalmente diferente. Mas até pelo que eu estava conversando antes com uma amiga, e aí eu estava conversando e explicando, por exemplo, dentro da própria corporação, ainda os militares não se atentaram para o fato de que tem um padre dentro da corporação. Por exemplo, às vezes eles esquecem, por exemplo, quando falece algum parente ou quando eles estão com algum problema sacramental, eles procuram fora, não conseguem encontrar e esquecem que tem dentro da própria corporação. Então, isso é uma realidade que para mim era desconhecida. Mas por que chamou a atenção do senhor entrar para o serviço militar? Não continuar na congregação cristã, ali na igreja comum? O que chamou a atenção do senhor para isso? Por que serviço militar? Eu desconhecia a necessidade. Como eu falava antes, a dimensão missionária da igreja. A igreja ela tem várias frentes missionárias, e essa era uma frente missionária que eu conhecia por nome, mas não conhecia tão próximo, e para mim era uma realidade muito distante. Eu desconhecia. E aí casou com o convite que eu recebi e a necessidade que o capelão que estava à época me apresentou. Olha, a gente não pode desistir, porque se desistir, a Polícia Militar ficará sem capelão padre, que é justamente pelo que eu te falei, pela dificuldade em termos de disposição de sacerdotes que possam e que queiram servir o serviço militar. Então, essa foi. Aí depois eu vim conhecendo mais de perto e eu percebi que
não sou um sacerdote isolado, mas nós somos muitos no Brasil, um número imenso. Para vocês terem uma ideia, os capelães no Brasil inteiro, eles são unidos por uma diocese que é uma diocese militar, que se chama Arquidiocese Militar do Brasil, ou Ordinariado Militar do Brasil. Mas que responde ao Vaticano, ao Papa. Que responde ao Vaticano. Sim. No nosso caso, por exemplo, nós estamos aqui em Florianópolis, mas a nossa subordinação hierárquica católica é ao Arcebispo Militar do Brasil, que tem a sede em Brasília. A Cúria da Arquidiocese Militar do Brasil é dentro do Ministério da Defesa. E é esse bispo que tem o posto de general de divisão do Exército Brasileiro, que ele coordena todo o serviço dos capelães no Brasil inteiro. Ele unifica os capelães no Brasil inteiro. Por que não o bispo do Brasil? Por que essa divisão? Como o bispo do Brasil? Tem o bispo responsável do Brasil, né? Que é hoje não tem um bispo geral no Brasil, não? Não, estou falando besteira, Não vou dizer que o amigo está falando besteira. Mas são várias dioceses. Por exemplo, Florianópolis tem uma diocese. Sim. É a Arquidiocese Metropolitana de Florianópolis. Sim. Aqui em Florianópolis é o Dom Wilson. Então, o comum é que a nossa igreja, o comum que eu digo no conhecimento comum, é que eu, Padre Marcos, o Padre Valmir, que é capelão da Aeronáutica, o Padre João, que é capelão da Marinha do Brasil, o Padre Pedro, que é capelão do Exército Brasileiro, que são os capelães que temos aqui em Florianópolis, e o Padre Valdemar, que é um capelão aposentado da Polícia Militar do Brasil. O comum é que, por nós estarmos em Florianópolis, todo mundo imagina que nós somos subordinados ao arcebispo de Florianópolis, porque ele é o bispo da Diocese de Florianópolis. Mas, por conta do serviço militar e das transferências... Vai falar Brasil, é arcebispo de Florianópolis, isso. Exato. Aí, por conta do serviço militar ter essa dinâmica de transferências, de local de serviços, e são várias... O Exército Brasileiro está em várias unidades da Federação, o Vaticano cria a Arquidiocese Militar do Brasil, para que esse arcebispo responsável pela Arquidiocese Militar do Brasil, ele fique, então, responsável por cada capelão. Para que o padre, que seja capelão, ele não fique isolado da igreja só dentro dos quartéis. Isso seria um risco, de que o padre, então, se ele é militar, se ele está dentro do quartel do Exército Brasileiro ou da Polícia Militar, ele fica ali e se desvincula da igreja. Tá? Então, não existe, na Igreja Católica, não existe um padre sem um bispo. Então, não existe um padre que está desvinculado de algum bispo ou de alguma diocese. Então, por conta disso é que o Vaticano cria os ordinariados, que são as arquidioceses militares. Aos quais os capelães ficam subordinados. Porque tem a arquidiocese comum, né? Por isso que eu fiz essa pergunta. Exatamente. Tem a comum e tem a militar, né? Então, exatamente. Por que essa divisão? Justamente agora o padre explicou. Para que não haja esse desligamento do padre. Não existe, mais uma vez, não existe dentro da Igreja Católica. Apesar do padre, por exemplo, vocês podem me ver aqui com vestes clericais, que é a camisa com clésima, mas no dia a dia das minhas atividades de capelão, eu ando fardado, com a farda da Polícia Militar. Eu sou capitão de polícia, sou capitão da Polícia Militar. Então, por conta disso, pelo meu serviço ser interno dentro dos quartéis, era muito fácil que eu não tivesse uma vida comum com a Igreja Católica, com a estrutura da Igreja. Então, com o Ordinariado Militar, por exemplo, nós temos os encontros anuais de capelães militares do Brasil. Esse ano é na primeira semana de maio, ele acontece, o arcebispo reúne todos os capelães do Brasil, nós ficamos uma semana em estudo, organização, avaliação de todas as atividades dos capelães o ano inteiro. Mas o senhor presta o serviço militar comum, além de prestar o serviço como capelão, o senhor também tem as atividades militares? Sim, nós capelães militares, nós somos militares formados, né? Formados. Nós entramos no quadro de adaptação de oficiais. Então, nesse quadro de adaptação de oficiais, nós começamos também, assim como qualquer militar, via concurso público. Nós concorremos a serviço público, nós fazemos o quadro de adaptação, que é a escola de adaptação do capelão, assim como dos médicos, dos dentistas, à vida militar, né? Todo o regramento e toda a estrutura militar, e nós saímos de lá formados como policiais militares. Não passam por aquele processo Nós somos policiais militares formados, mas prontos para agir. Passam pelo processo prontos todo? Para agir, prontos para agir. Que legal, cara. Prontos para agir. Inclusive os capelães fazem, a instrução de tiro. Os
capelães fazem. Mas a nossa atividade fim dentro da Polícia Militar, primeira, é assistência religiosa. Mas todo militar é pronto para agir em caso de necessidade. Precisou alguma vez o padre agir? Não, eu prontamente não. Não, nunca atuei em nenhuma ocorrência.